do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão, à edição de fevereiro do nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora, que se propõe mensalmente dar a conhecer um lado mais informal de autores relevantes das nossas letras e não só. É o que certamente vai acontecer mais uma vez esta tarde, graças também ao contributo dos nossos convidados, a quem agradeço desde já a sua prestimosa colaboração. É o caso de Maria do Céu Ribeiro, nome seguro, valor cimeiro e seguro da nossa representação, que irá, ao longo desta tarde, ler excertos da obra do autor em foco, que irá também, aliás, participar em alguns desses momentos. A música, como depressa descobrirão, é uma das grandes paixões do convidado desta tarde. Por isso, elaborámos um programa que não poderia deixar de contemplar essa magnífica arte. Temos, por isso, a colaboração da Academia de Música Vilar do Paraíso, através de um jovem e talentoso instrumentista, o guitarrista Romeu Lourenço, que nos irá brindar com um excerto de uma obra de Bach, que constituirá certamente um dos momentos altos desta sessão. Connosco temos, pois, em foco esta tarde o Pedro Eiras, que é professor universitário, investigador e escritor, autor de cerca de 30 obras que atravessam géneros como o teatro, o ensaio e também o romance e a novela e os contos. Será precisamente um romance que estará em foco nesta conversa, o romance Barre, publicado pela Síria Alvim há pouco mais de um ano, preencherá boa parte deste diálogo, durante o qual vocês também poderão participar, como é hábito, colocando questões por escrito, que eu depois terei todo o gosto em ler em voz alta. Senhoras e senhores, Pedro Eiras. Muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo ao Porto de Encontro. Muito o Porto obrigado. já lhe é muito familiar, nasceu cá e é a sua cidade. Na apresentação, Pedro, tive a ocasião de falar na sua obra bastante variada, que atravessa géneros desde o ensaio, mas também ao teatro e à ficção. O Pedro é um seguidor do princípio pessoano, daquela lógica de ser sempre o mesmo, mas de diferentes formas? Sou. E acho que ponho a tónica muito mais na diferença. Não estou nada interessado em escrever 2 vezes o mesmo livro. Portanto, o segundo livro, se existe, é porque tem de vir contra o primeiro e, se calhar, até negá-lo. Então, estou muito interessado em pensar o que é que falta fazer a seguir. Qual caminho já explorei e esgotei eventualmente e qual caminho novo posso abrir no momento seguinte. Agora, dito isto, posso entrar em contradição e é um perigo. Porque, de repente, é palavra contra palavra e calha eu ser a origem das 2 palavras. O que é que eu faço com isso? Como é que giro as minhas contradições internas ou mas externas? são salutares as contradições? Sim, como é que é giro? sim. As contradições são frutíferas, são úteis. Questionam-nos, não é? Obrigam-nos a questionar. Isso mesmo. Questiono-me a mim próprio, duvido daquilo que pensava saber. Portanto, escrever para duvidar de mim próprio é algo que me interessa muitíssimo. Mas cada um dos géneros representa para o Pedro um desafio particular. Quando parte para a escrita de uma peça, de um texto de teatro, a motivação, a energia criativa é diferente do ensaio, do romance? Em que Muito. sentido? A energia e o tom e os meios e o ritmo, sobretudo. Uma peça de teatro, nomeadamente. O teatro é para sair de mim e não ir diretamente até um receptor, mas ir passar por pessoas, por corpos e vozes, vários, que vão contribuir de várias maneiras. Então é preciso gerir um bocadinho tudo isto desde a primeira hora. Preciso de saber eu que estou sozinho em frente a um computador. Solidão absoluta, silêncio. Não estou a ouvir corpos a respirarem e a pesarem, a terem existência real. Pensar um bocadinho que ritmos estes corpos poderão ter. Inventar ritmos para esses corpos. Inventar uma musicalidade. Como é que se fala, como é que se respira em cena, como é que se respira quando se está angustiado, ou enervado, ou entusiasmado.
Como é que uma frase é longa demais quando se está nervoso ou é curta demais quando se está solene, etc. Como é que se joga com isto? Como é que se brinca com Mas tempos isso é algo que o Pedro e formas? foi aprendendo naturalmente com o correr dos anos. O seu primeiro texto saiu logo teatro em 2001, foi lá do Sim, primeiro, sim. não é? Já tinha noção dessa complexidade toda ou no início era força criativa, imparável? E agora é tudo mais sopesado, não é? Tudo mais pensado? O teatro, é verdade, foi o primeiro texto que publiquei, enfim, na minha lista de textos, realmente é aquele que tem de vir em primeiríssimo lugar. Mas é um bocadinho acidental ao mesmo tempo, porque uma página de romance pode ter um diálogo. E este diálogo segue, para mim, as mesmíssimas regras da peça de teatro. Portanto, a certa altura, eu que defendo tanto esses géneros na sua diferença, também compreendo que eles se tocam. Logo, o teatro obceca-me. Eu continuo desde há muito tempo, desde sempre, obcecado pelo teatro. Nós estamos neste instante num palco. Não estamos a fazer teatro. Enfim, podíamos ir por aí, de certa maneira estamos também. Há toda uma encenação, para todos os efeitos. Mas, de cada vez que vejo um espaço público, quer dizer, um espaço que é entregue às pessoas, um espaço que está a ser visto e avaliado, entendo que aí existe teatro. Acontece muito isto. No teatro, propriamente falando, antes de a peça começar, antes da cortina abrir ou subir, antes da luz acender e antes de podermos ver o palco, eu começo imediatamente a fantasiar uma cena de teatro. É muito automático e muito... é como respirar. Olho para o palco, ainda não sei de todo o que vai acontecer, mas começo a ver formas, vultos, vozes, começam a surgir personagens. E nesse sentido, acha que um texto de teatro só ganha pleno sentido quando é representado? Quando fica no papel, está incompleto? Pela minha parte, sem dúvida. Percebo que haja quem pense exatamente ao contrário e acredito Mas no é importante que teatro sejam como livro. publicados também, não é? Que fiquem... Sem dúvida. Sim, e é importante que o leitor leia teatro e faça o seu trabalho mental de encenação. Claro, acho que é imprescindível e insubstituível. Nenhum encenador poderá dar a peça que eu enceno na minha mente. Mas também há o contrário. Também há encenadores que me obrigam a encenações que eu era incapaz de fazer sozinho. E isso é muito bom. Ser surpreendido por essa chegada de um terceiro entre eu e o autor que estou a ler, surgir alguém que dá existência àquele texto. E qual é o grau de envolvimento que o Pedro tem quando um texto seu é levado à cena? Gosta de participar ou, no fundo, tem noção de que também o encenador tem ali uma palavra importante? Gosto, mas é muito heterogéneo, acontece de tudo. Às vezes, pura e simplesmente, não apareço em ensaio nenhum, nomeadamente se as coisas são feitas à distância, portanto, eu chego em cima da hora para ver alguma coisa que foi preparada, o que é bom, pode ser muito surpreendente. De outras vezes estou lá, mas é tal história, eu duvido de mim próprio e faço disso um atletismo, um atletismo da dúvida. Ao assistir ao ensaio, posso ter algumas convicções e, claro, sou um espectador bastante suspeito. Ao mesmo tempo, estou sempre disponível para pensar, não tenho razão. São eles e elas que têm razão. Se estão a agir deste modo é porque descobriram ali algo que eu próprio ignoro. Isso acontece-me tantas vezes. Estou muito interessado na ignorância e, nomeadamente, na ignorância em relação aos meus textos. Sim, claro, fui eu que escrevi o texto, fui eu que o idealizei antes de escrever. Sou eu que me lembro de o ter escrito e penso que me lembro da minha intenção no dia em que escrevi aquela página. Isto está cheio de lacunas. Posso estar enganado do início ao fim. Que consciência que eu tenho ao reler um texto antigo? O que é que eu sei daquilo que eu pensava e daquilo que queria realmente com aquela página? De repente isto escapa a mim, não é? O texto foge por inteiro da minha consciência e do meu controle e entram os leitores. Maravilhoso. Entram os leitores e eles encenam e pensam e interrogam e fazem daqueles textos alguma coisa própria. Isso é muito belo. E acho que isso justifica que os livros existam e circulem e que chegue alguém que eu nunca vi nem verei, chegue alguém ao livro e possa descobrir lá algo que eu próprio desconheço. E que está lá. Só que eu não sei.
E quando o Pedro está num teatro a ver uma peça escrita por si, está particularmente atento às reações dos espectadores? Estou. Sim, sim. Estou forçosamente, porque já não é um terceiro. Há bocadinho eu dizia esse lugar terceiro entre eu e o autor, por exemplo, e de repente vem o encenador, o ator, o sonoplasta, o figurinista, etc. De repente, perante uma comunidade de pessoas que estão a assistir a um objeto, não são 3, são 1000, é o infinito. De repente há pequeninas achegas que se recebe daqui e da acolá e basta um riso ou um mexer de cadeira para estarmos todos em comunicação. Isso é muito bom. Para mim é precioso. É mais um feedback, claro está. O que tem sido bom para mim em expor os textos é que aquilo que as outras pessoas podem trazer, e às vezes até em silêncio, é aquilo aonde eu nunca chegaria sozinho. A mesma coisa em dar uma aula, por exemplo. Isto é, aula de literatura portuguesa, contemporânea. Ler um texto com alguém. Ler o texto com um grupo de outros leitores que têm forçosamente outra idade e outro percurso e outro género de preocupações. Quer dizer, em 10 leitores haverá 10 pontos de chegada completamente diferentes. E as outras pessoas sabem algo que eu não sei. A única forma de eu chegar a esse conteúdo misterioso é mesmo poder ouvir o que os outros têm a dizer sobre aquela página. E quantas vezes discutir e debater e concluir que às vezes estamos a falar em direções completamente antagónicas. Não é mau também. Digo muito isto. O que há de feliz na leitura de um texto? Quem diz leitura diz ir ver a peça de teatro num palco com corpos reais, diz, enfim, tudo isso. O que há de fascinante é que nós vamos de encontro ao nosso limite. Vamos de encontro ao desconhecido. Estamos todos num pé de igualdade, a saber, cada um tem a sua opinião e disponibilidade e cada um está atento àquilo que mais lhe interessa. E de repente estamos todos em conjunto e podemos estar até equivocados, isso acontece, de facto, mas é rico. É sempre mais rico do que a unidade, a solidão, o eu estou sozinho com a minha convicção. O teatro tem esse acontecimento de maneira muito instantânea. No teatro as pessoas estão já todas lá, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Se elas reagem, reagem ao mesmo tempo. Claro que eu posso ler um livro e passado um mês, ou um ano, ou 10 anos, ir conversar com alguém que leu o mesmo livro. Tudo bem, é muito rico também. Mas no teatro acontece no mesmo instante, com todos. É forte. Tem esse valor de intimidade que, porventura, outras artes não terão, não é? Sim. A leitura do romance é solitária. Enfim, de um certo romance, tal como ele existe hoje, ou há 100 e tal anos. O romance oitocentista, que é feito para o gabinete de leitura, para a solidão do leitor. O teatro, bem, o espectador pode estar sozinho no teatro e continua a ser teatro, mas, para todos os efeitos, há uma intimidade de uma coletividade que não se conhece. Extraordinário. Bem, hoje em dia, na verdade, estas comunidades acabam por conhecer-se um bocadinho, até porque as pessoas se repetem. Mas eu não sei quem está sentado à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, e, ao mesmo tempo, eu estou a partilhar algo com todas estas pessoas. Portanto, estou em comunicação com elas. Estar sentado, simplesmente, junto de, é estar a comunicar. Esta conversa inicial tem seguido a via do teatro e é uma excelente chega para o nosso primeiro momento de leitura. Vou chamar a Maria do Céu Ribeiro ao palco, mas pedia primeiro ao Pedro que nos situasse sobre aquilo que vamos ouvir concretamente. Vamos ouvir um excerto de uma peça chamada Pedro e Inês, Comédias a partir do amor. Quer dizer, o título não tem nada de novo. Pedro e Inês. Há dúzias, há centenas de peças com este nome. É um título grande, claro está. Pesado, esmagador até. Espero que já seja um bocadinho mais raro que esta peça Pedro e Inês tenha como subtítulo Comédias. À partida trata-se de uma tragédia. Eu chamo-lhe comédias e são várias comédias, um bom punhado de comédias,
todas a partir de Pedro e Inês. Conhecemos essas figuras e acho que também as desconhecemos um bocadinho. Podemos falar depois. Vamos ouvir então. Maria do Céu Ribeiro. Pedro e Inês num quarto de casal, amorosos. Minha corça de bruços, minha greve de fome, minha linha da vida, aguaceiro de lágrimas. Meu suspeito de atentado, minha régua de ogivas, enfermeiro de saudades, traficante de incêndios. Minha notícia de última hora, minha bala perdida, meu atraso de comboio. Meu feirante de sangue, empresa para demolições, homicídio de adrenalina. Minha alfândega dos dias. Meu adufe de liberdade. Eu te Kama Sutra, eu te cântico dos cânticos. Eu te virgem pálida, eu te deboche infinito. Eu te serial killer. Eu te fantasia reativa. Eu te satiricon, eu te Decameron. Eu te protesto, eu te horas extraordinárias. Meu bordel de todos os trabalhadores. Meu sindicato dos travestis unidos. Que órgãos me secretarias com boca de espuma? Que criança me disparas nos braços do mundo. Porque te amo, te cruzo, te benzo e profano. Porque te empurro uma toalha pelo tutano. Como viveria sem teu leilão de gritos? Como respiraria sem tua câmara de suor. Como te amo, Inês. Como te amo, Pedro. Vamos dormir. Sim, vamos. Inês deita-se. Pedro vai à kitchenette. Gira os botões do fogão. Volta para a cama e deita-se ao lado de Inês. Pausa. Estranho. O quê? Não te cheira a gás? Não. Deve ser impressão tua. Dorme. Dorme. Um belo momento, sem dúvida. Belo. E Talvez trágico. belo, talvez Belo trágico, e talvez cómico. Tem tudo ao mesmo tempo, não é? Talvez agridoce. Sim, espero eu. É um Pedro mais agridoce. Sim, sim. É um Pedro e uma Inês, como os outros todos. Quer dizer, amorosos, lânguidos, se calhar um bocadinho melosos até, ao mesmo tempo obscenos nas imagens que convocam, mas também estereotipados e viciados naquele amor, cheio de figuras de estilo e de truques retóricos mais fáceis ou menos fáceis. E depois com aquele inexplicável desenlace em que Inês morre. E, ora bom, eu posso revelar um bocadinho isto. Claro que sim. Na peça de teatro, nessas 14 cenas, Inês morre sempre. Pedro pode morrer e pode não morrer, é secundário. Mas Inês morre vez após vez após vez, até que no fim da peça, isto não é spoiler nenhum, é quase previsível, no fim da peça eles próprios dizem, olha, não vale a pena, porque já sabemos, não é? Portanto, e Pedro dá um tiro a Inês e acaba. Portanto, é cómico, é divertido, é louco, é absurdo e é o jornal de todos os dias. Porque há uma semana atrás, sensivelmente, lá veio, como sempre, mais uma notícia sobre a quantidade assombrosa de jovens que entendem que a violência é natural no namoro. Portanto, se o jornal faz uma investigação, se os sociólogos se apercebem de que, neste momento, há uma percentagem gritante de jovens, rapazes e raparigas que acham que a violência é tolerável, normal, enfim, há que aceitar, etc. Então, de repente, estou muito preocupado com as Ineses do mundo. As Ineses que se sentam ao meu lado no metro, não é? Não é outro planeta, é aquela pessoa que entrou no metro, saiu do metro, senta na mesa do café ao lado e se calhar entende que quando os 3 assassinos mandados pelo rei Afonso vierem, isso é normal, porque a Inês é para morrer. E, de repente,
O que é uma comédia, o que é uma tragédia? Nós sabemos classicamente que a comédia termina bem, a tragédia termina mal. Portanto, algo está errado nesta peça, tem de estar. Também é verdade que dizemos que a comédia faz rir. Estou muito preocupado com isto de nós conseguirmos rir da violência que acontece aqui. E rimos, e eu rio também, e faço de propósito, claro. E quando estou no teatro gosto de perceber que outras pessoas estão a rir também, sendo que rir, por seu turno, é um poço de mistérios, porque rir não é forçosamente catártico, não é forçosamente aliviador. Rir é um sinal de nervosismo. Rimos quando estamos nervosos. Há um riso que é puro medo e terror. O que é que significa rir destes Pedros que matam? Matam ou obrigam ao suicídio, ou deixam que se morra, etc. E pior ainda, o que pensar desta Inês, que em Portugal tem meio milénio de existência e está continuamente a voltar ao palco e ao romance e ao filme e a todo lado. Esta Inês que não para de morrer e cuja morte nós contemplamos com gozo. Quer dizer, Inês morre, mas ela, antes de morrer, tem sempre direito a um longo monólogo, que é uma etapa difícil para qualquer autor, quando chega a hora de escrever finalmente o monólogo de Inês. É fácil escrever as cenas que preparam aquele sacrifício. Enfim, o rei que se arrepende mais, menos, ou está convicto ou não está. Um Pedro que está mais distraído ou menos. Desconfio da distração. Os assassinos que... etc. Mas depois chegamos à grande página, que é Inês lamentando-se porque ela vai morrer e ela sabe. E de repente esforçamo-nos por inventar este lugar retórico. O que é que ela diz? Como é que ela diz? Que partes do discurso tem de ter este longo lamento? A que deuses ela vai fazer apelo e de que maneira ela vai tentar seduzir aquele rei maldoso que põe a razão de Estado acima da razão amorosa? Pois bem, perturba-me este lugar literário. Ela é de longe a personagem mais rica de considera. Sim. Sim. Sem dúvida. Nunca Rica deixa de ser um mistério. até ser misteriosa e dúbia e quase complacente com o próprio sacrifício. Ela entrega-se à morte. Enfim, não quero aqui nenhum happy end fácil em que os deuses descem do céu para salvar a donzela ou ela própria transforma-se facilmente numa qualquer super-heroína. Não é isso. Eu não quero reescrever um Pedro e Inês em que ela se salva. Porque é fácil, é moralista, é trair o próprio mito. Estou muito mais interessado em ir de frente contra o mito e perguntar quem tem culpa aqui? Bom, acho que está óbvio quem tem a principal culpa de longe. Mas a Inês também. E se neste momento, então volto à notícia de jornal, se neste momento raparigas de 14 anos, 19 anos, 22, 13, consideram que a violência é aceitável e que é preciso, de vez em quando, fechar um bocadinho os olhos, porque... Então acho que é preciso voltar a escrever tragicomédias rápido. É urgente. E acha que para lá de todo o riso há também alguma mensagem que pode passar a quem vê e, no fundo, elucidar para esse problema? Acho, porque eu sou um otimista, primeiro. Eu acho que estamos sempre a transmitir mensagens e, ao mesmo tempo, é muito difícil controlar qual mensagem estamos a transmitir. É muito difícil adivinhar o que é que o outro está a pensar. Eu posso dar um exemplo muito concreto a este nível. Uma peça de teatro, já distante no tempo, mas muito próxima de mim sempre, chamada Um Forte Cheiro a Maçã. É uma peça... Bom, não vou entrar em grandes detalhes, mas a certa altura ela tem um grande acontecimento, uma grande revelação. Estamos a meio da peça. No fim do segundo andamento, por assim dizer, temos esta enorme revelação. Fulcral é uma questão de vida ou de morte e ela interfere com a existência de todas as personagens. Todas as 13 são tocadas por aquela notícia. E depois vem um novo andamento, uma terceira parte da peça.
E nesta terceira parte, aquelas 13 personagens aparecem e desaparecem, porque elas vão a uma varanda ver uma chuva de estrelas cadentes, mas algumas vêm à sala, que é o que estamos a ver, e depois vão ao quarto de banho, e depois saem do quarto de banho e vão à cozinha. E encontram-se, desencontram-se, estão 3, está uma, estão 4, estão 3 outra vez, e falam disto e daquilo. Quando escrevi a peça, eu entendi que aquela revelação a meio não alterava nada. As personagens eram tão estupidamente superficiais no início, como estupidamente superficiais no terceiro momento. Portanto, a grande revelação entra por um ouvido e sai pelo outro, como se costuma dizer. Um dia, um amigo meu, teólogo, falou publicamente desta peça. Não tínhamos combinado nada, não tínhamos discutido a peça entre nós, e ele falou sobre a peça e disse que, no terceiro andamento, todas as conversas eram completamente diferentes por causa daquele anúncio. Para a leitura dele, então, o que é que uma peça comunica, e a quem, e como, e quando? Na leitura dele, aquela peça era toda transfigurada por um enorme anúncio a meio que catapultava as personagens para um outro nível de existência. Dito isto, quem é que tem razão? Os dois, e nenhum dos dois ao mesmo tempo, e se calhar um terceiro que vê tudo isto de uma outra maneira ainda. É impossível para mim dizer, eu é que sei o que fiz. Isso não faz sentido. Não, a verdade é, eu não sei o que fiz. O leitor sabe, o espectador sabe. Quem chega ao texto e se apropria dele, sabe o que está a acontecer. Se todos os espectadores ou leitores tivessem a mesma visão ou chegassem à mesma conclusão, provavelmente seria demasiado linear e não era isso que o Pedro pretenderia, por certo. Não? Precisamente. É o mito da Torre de Babel. Antes da queda da torre, todos os construtores falam a mesma língua. Portanto, a língua de Adão. A narrativa diz que se Adão dá os nomes verdadeiros às coisas, o verdadeiro nome que cada coisa tem, então é essa língua que é falada pelos descendentes. Portanto, os construtores falam todos a língua que é a verdadeira língua, é a língua divina. E de repente temos esse acidente do orgulho, da insolência, castigo, e o castigo é este, é um castigo extraordinário. As línguas multiplicam-se. Provavelmente a língua adâmica perde-se, ou então não sabemos qual é. É uma, entre outras, e todos falam línguas diferentes e não se entendem. É curioso porque, dito assim, é um castigo, uma maldição. Portanto, nós estamos condenados a viver num mundo em que não há nenhuma língua verdadeira porque só vivemos entre línguas falsas. Na minha perspectiva, é exatamente o contrário disso. É maravilhoso termos muitas línguas. É maravilhoso a interpretação estar em aberto. Se tudo fosse dito numa única língua feita de diamante, uma língua inquebrável, então realmente comunicar era fácil. Em rigor, acho que nem precisávamos de comunicar, nem precisávamos de fazer nada. Era uma espécie de super matemática da comunicação. Não, nós estamos a brincar com sombras, nós estamos a jogar com jogos de linguagem. É muito mais produtivo. E é muito mais assustador. Sem dúvida. Temos falado de teatro, mas o Pedro é apaixonado por qualquer género e dentre esses há um que gosta particularmente, enquanto leitor e enquanto investigador também, não tanto enquanto autor, não tem publicado muito, mas refiro-me à poesia. O Pedro é uma espécie de poeta sem versos, ou seja, é um apaixonado pela poesia, é um poeta mesmo sem publicar poesia. Sou um apaixonado pela poesia, sem dúvida, e tenho um ou dois grandes desgostos na vida. Um é não ser compositor, o outro é não ser poeta. Portanto, quando digo assim é porque não entendo isto de ânimo leve. Não sou poeta, não sei ser poeta, não posso querer ser poeta. Estou a brincar com o Álvaro de Campos. Mas, à parte disso, tenho em mim toda a urgência da poesia, que eu leio e estudo e sobre a qual escrevo tanto, e a maior parte dos meus ensaios acaba por ter a ver com poesia, mas é difícil demais para mim. A poesia é muito, muito difícil. Digo muito na brincadeira, passo a vida a dizer na brincadeira que quando tiver 80 anos, talvez
comece a escrever poesia. Talvez, não é seguro. Não ponho as mãos no fogo. Mas até lá será uma espera difícil e dolorosa. Quem sabe? Mas o Pedro entende, julgo ter lido isso alguns, por exemplo, autores como a Maria Gabriela Lançol, o Raul Brandão, até foram poetas sem nunca terem escrito um livro de poesia. Não defendo um bocado Sim, isso. sim. A palavra poeta, a palavra poesia, são palavras muito complicadas, porque nós podemos falar, sei lá, de uma paisagem poética, por exemplo. E é uma frase que faz sentido, nós conseguimos entender. Ora, uma paisagem não tem versos, não tem palavras, não tem retórica. Portanto, dizer de algo que é poético pede que expliquemos um pouco o que quer dizer poesia aqui. Sim. Se estamos a falar num sentido mais restrito ou mais lato. Deste modo, sim, pode haver poesia em muitos acontecimentos e gestos e pode-se ser poeta sem versos? Talvez. Tenho dúvidas, muitas. Espero vir a ter ainda muito mais dúvidas. O Pedro tenta que os seus livros, de certa forma, também superem géneros, quando muito que dialoguem, que num determinado livro estejam presentes 2, 3, 4 géneros distintos, que haja esse diálogo. Sim. E mais, nem sequer me preocupo conscientemente com isso. Isto é, não me preocupo com o género. Não penso, estou a escrever X. Estou a escrever um romance, ou um conto, ou um ensaio. Quer dizer, sim, às vezes, por razões muito práticas, se me pedem um ensaio, não posso entregar um romance, e vice-versa. Mas, tirando isso, estou muito interessado em perder os rótulos todos. Os rótulos são uma muleta, é algo que nos ajuda, claro. Dá jeito ter rótulos, ter catálogos, classificações, mapas, etc. Mas o que há de bom no mapa é perdê-lo. A melhor coisa que se pode fazer a um mapa é usá-lo e depois perdê-lo. O rótulo é a mesma coisa e estes nomes de que nos servimos para arrumar o mundo, acho que os devemos usar para desarrumar o mundo. Mas muitas vezes são os investigadores literários, professores universitários, críticos literários que têm necessidade, obviamente, também de rotular ou de identificar, não é? Sem dúvida. E encontrar aproximações e analogias, nem que às vezes seja preciso forçar um bocadinho, porque quando falamos de uma escola literária, por exemplo, temos de passar a vida a pedir desculpa porque afinal não é bem assim. Afinal aquele autor não é apenas realista, ou simbolista, ou modernista. Afinal há empréstimos e roubos e pequenas decisões estratégicas. O mundo é desarrumado. A ciência é arrumadora. Quando se dá uma aula, ou se escreve um ensaio, ou se propõe um livro sobre um assunto, temos de inventar ordem onde existe a desordem. E isto é uma espécie de traição, porque se o mundo é caótico, o livro não quer ser caótico. O livro é um jogo que inventa regras. E as regras são uma espécie de grande risco que se propõe. Podemos ir muito longe com essas regras, mas em primeiro lugar estamos a perder o mundo. Agora, isso é válido para tudo, não é? É válido para escolher que roupa vou vestir quando me levanto de manhã, é válido para qualquer decisão. Se escolho esta roupa, não estou a escolher as outras todas. Se vou por este caminho, não vou por todos os outros. A toda hora nós escolhemos uma direção e perdemos o labirinto. Como é que se recupera o labirinto? Preocupa-me muito o momento em que estou a fazer um percurso de olhos fechados. Quer dizer, passo a vida a ir a um determinado lugar. Vamos supor, trabalhar. Saio da minha casa, que é sempre a mesma, e vou para o meu trabalho, que é sempre o mesmo. Logo, apanho sempre o mesmo metro. Depois de sair do metro, vou sempre pela mesma rua. E vou sempre pelo mesmo lado do passeio, etc. Literalmente, quase, eu poderia fechar os olhos e saberia ir lá dar. O que é que acontece quando fazemos algo de olhos fechados? Ou quando fazemos de olhos abertos, que é como se eles estivessem fechados? Não vemos. Mesmo de olhos abertos, estou cego para aquilo que na verdade não estou a ver. Como é que volto a ver? Acho fascinante a ideia da queda, por exemplo. Não é bom cair. Cair magoa. É terrível, às vezes é ridículo, até. E é uma espécie de grande humilhação da nossa verticalidade antropocêntrica.
Mas às vezes cair faz isto. Tropeçar faz isto. Passamos a ver aquela pedra que já estava lá e que era invisível e que não pertencia ao mundo e de repente passa a pertencer ao mundo. E isso é fascinante porque no budismo zen, por exemplo, porque é que o despertar do discípulo acontece sempre através de um pequeno acidente, uma pequena queda ou pancada ou uma palavra fora do sítio? Porque é que todas as narrativas do monge, do jovem monge que acorda, têm a ver com um acidente? Por que razão é tão bom aceitar o acidente e o que é que o atrito do acidente nos traz? Há uma péssima queda, há uma queda que eu detesto, que é daquele Cipião africano, há 2000 anos atrás. Cipião desembarca em Cartago. É um conquistador, é o poder, é aquele que domina a técnica. Portanto, ele tem, muito literalmente, o mundo aos seus pés. E ele está a descer do navio, chega à praia, chega à terra africana, tropeça e cai. O que é muito grave, aspas, aspas, cair à saída do navio de conquistador, junto dos exércitos, junto dos vencidos, etc. Este homem, tão orgulhoso da sua verticalidade, cai disparatadamente ao chão. E de repente, fuga em frente. Ele diz: Teneote terram africanam. Quer dizer, possuo-te, ó terra africana. Tenho-te, detenho-te, és minha, ó terra africana. Este homem caiu, mas ele decide dar a volta por cima e fingir que foi de propósito e que era um gesto retórico de tomada de posse daquele lugar. Está mal. Ele não percebe onde começa a humanidade dele. Não é preciso ganhar sempre. Não é preciso, de cada vez, até nos acidentes, estar a ganhar pontos. É muito importante saber perder e saber ver o atrito das coisas. Perder a técnica, esquecer o caminho, enganar-me na rua, não sair na paragem certa do metro e ir mais uma paragem, e ir dar a um lugar que não conhecia e ter de voltar para trás, mas entretanto ter entrado nesse outro lugar. Isso aplica-se a todos os capítulos da nossa vida? Sim, todos. Desde que acordamos até que adormecemos. Acho que reservamos muito pouco espaço para o descontrolado, para o imprevisível. Preferimos o rótulo. Preferimos uma reação imediata que rotula logo: este texto é realista, este texto é surrealista. Está feito, já está, já sei. Não lemos o que está lá. O que está lá não cabe em nenhum ismo. Os atritos são bons porque no atrito a outra coisa existe. Sinto-a. Sinto-a significa bato contra ela, magoo-me, firo-me, sangro. Se sangro, é porque algo resistiu ao meu corpo. Isso é importante, é fundamental. Nós temos pavor de sangrar, temos pavor da nódoa negra. Proponho que avancemos para o segundo momento de leituras desta tarde. Vamos entrar num dos capítulos principais desta conversa, que tem a ver com um dos mais recentes livros do Pedro Eiras, o romance Barre, publicado no final de 2014 pela Síria Alvim. Portanto, chamo até nós a Maria do Céu Ribeiro. Vossa Magnificência, muito nobres, constantes e cultos, muito sábios, altamente estimados, senhores, pois aprouve ao insondável desígnio e à vontade do Pai Celeste, sempre tão misericordioso conosco, arrebatar-nos por uma morte tranquila há dias o meu querido esposo, diretor de música nesta cidade e cantor da Escola de Tomás, deixando-me na lamentável condição da viuvez. E pois a tradição permite há tanto tempo que as viúvas dos cantores usufruam por 6 meses do tratamento que recebiam os maridos,
conforme aproveitou a quantas me precederam, à viúva de Cunau e antes à de Shela e outras anteriores ainda, eu, vossa fidelíssima serva, pela presente súplica, ouso pedir a vossa magnificência e aos muito nobres senhores, se dignem, em razão de vossa benignidade natural e de vossa complacência célebre em todo o mundo, conceder-me a mesma graça. Sabei ainda, vossa magnificência e muito nobres senhores, que meus filhos prosseguirão estudos noutras cidades, onde os acolherá o seu meio-irmão Carl Philipp Emanuel Bach, filho do meu falecido marido e de sua primeira mulher, Maria Bárbara Bach. Carl Philipp Emanuel, como de certo não ignorais, encontra-se em Berlim, onde é cravista ao serviço de Sua Majestade o monarca Frederico da Prússia, que cultiva a arte da flauta, e para quem o meu falecido marido escreveu uma obra chamada Oferenda Musical, composta por um ricercar a 6 vozes e outro a 3, 10 cânones e uma sonata em trio sopra il soggetto reale, a partir do tema proposto por Sua Majestade. E tal como o meu falecido marido, ao conhecer a tristeza da orfandade na sua meninice, foi há tantos anos acolhido pelo seu irmão mais velho, Joaquim Christoph Bach, em Ohrdruf, assim agora os meus filhos, Johann Christoph Friedrich e Johann Christian, vão deixar a casa da mãe para estudar e procurar um posto de trabalho noutra cidade, e eu me despeço deles. Uma mulher sozinha também não pode, conforme vossa magnificência sabe, e vós sabeis, meus nobres senhores, cuidar de um filho a quem Nosso Senhor deu o corpo de um adulto e a inocência de uma criança. Por isso, o meu genro, Johann Christoph Altnikol, ele próprio outrora muito votado aluno do meu marido e sua mulher, a minha filha Elisabeth Juliana Frederica, vieram de Naumburg, onde vivem, para acolher Gottfried Heinrich. E pois Elisabeth, a minha querida Lisgen, não conseguia persuadir o infeliz irmão, mesmo por palavras e modos gentis, a entrar na carruagem, entretido com uma cana que encontrara alguns dias antes num jardim. Eu mesma o levei pela mão. Eu o ajudei a subir e o sentei no seu assento, onde Gottfried Heinrich ficou, absorto, a soprar na pequena cana uma nota aguda, estridente e sempre igual. Vivo agora, vossa magnificência, muito nobres senhores, com minhas filhas Joana Carolina e Regina Susana, de 12 e 8 anos, e também com Catarina Dorothea Bach, filha do meu falecido marido e de sua primeira esposa, a minha enteada que nunca se casou e agora veio assistir-me na minha solidão. Vivemos sozinhas nos apartamentos da escola, procuramos consolo na casa vazia, onde a música é nestes dias tão rara. Os apartamentos parecem maiores agora. Os cravos, a espineta, o alaúde já não estão aqui. Nem os violinos e as violas da gamba. O meu falecido esposo ofereceu 3 instrumentos de tecla a Johann Christian, que os levou. Quanto aos restantes instrumentos, foram partilhados pelos irmãos logo depois de se lavrar o inventário. Um dia vieram 2 homens buscar a espineta e na parede onde ela esteve encostada tantos anos ficou uma sombra mais clara por o sol nunca bater ali e um risco de tinta vermelha raspada na parede. Sigo o risco vermelho com os dedos. Esforço-me por me lembrar do som. Escrevo esta carta, vossa magnificência, muito nobres senhores, na casa vazia. E ouço o raspar áspero da pena sobre a folha. As minhas filhas a meu lado copiam uma partitura. Escrevemos em silêncio. Não conheço o silêncio desta casa, onde soava sempre o timbre metálico de um cravo, invenções e sinfonias, um dos meus filhos ou dos meus enteados a estudar um prelúdio, uma fuga. Partiram. A casa ficou vazia. E eu penso nas crianças que morreram tão cedo, nos meus filhos que viveram apenas alguns anos, se não alguns dias, e que o Senhor chamou a si. Christian Sophie, Christian Gottlieb, Ernestos Andreas, Regina Johanna, Christian Benedicta, Christian Dorothea, Johann August. Penso, e ainda ouço os passos no solho da casa, ouço as vozes que mal apreenderam as primeiras palavras e jazem também nas moradas da morte. Já não sei muito bem, vossa magnificência, nobres senhoras, porque vos escrevo esta carta.
Já as minhas filhas acabaram de copiar a partitura. E a Ana Carolina vai à cozinha preparar a ceia. O sol desce sobre os telhados de Leipzig. Sinto-me tão cansada. Já poucos amigos nos visitam e mal saímos dos apartamentos. Quem, nesta cidade, ainda se lembra do irascível velho Bach, como dizem? Quem recupera as partituras de um oratório ou de uma paixão num estilo tão fora de moda? E ainda que eu conserve as minhas cópias, ainda que alguns amigos preservem a memória do cantor, o esquecimento virá. Mas ainda as partituras sejam esquecidas, ainda que as partituras sejam esquecidas, ainda que ninguém mais cante estas obras, ainda que vendam e dispersem as cópias e daqui a 6 meses me façam sair destes apartamentos, mesmo assim, a alegria de eu ter conhecido esta música, vossa magnificência, muito nobres senhores, essa nunca me podereis pagar nem tirar. Pois a necessidade é cruel, são terríveis o frio e a fome, frágil o ânimo dos homens, e os exércitos atravessam as terras destruindo tudo que encontram, mas que eu tenha ouvido um moteto como Singet dem Erne, que eu tenha ouvido e cantado esta música, já nem esquecimento, nem violência nenhuma, nem frio, nem a fome me podem nunca roubar. Mas a noite cai. Termino esta longa carta que amanhã rasgarei, para apagar tudo quanto não vos posso dizer. E em segunda missiva, hei de jurar, então, que serei toda a minha vida, com todo o respeito, de vossa magnificência e dos muito nobres senhores, muito honrados e muito sábios senhores, a criada muito obediente, Ana Magdalena, viúva. Muito obrigado. Pedro, este projeto de livro nasce antes de mais da profunda admiração que nutre pelo compositor Bach. É um livro que não seria possível sem essa enorme admiração. Ouve Bach todos os dias, não é? Sim, sim. Mantém, é quase um ritual diário. É. Que acontece naturalmente, não vou preso se não ouvir. Ninguém me persegue, ninguém me obriga. Não é preciso. Ouço Bach, hoje já ouvi Bach, ontem ouvi Bach. Nas mais dispares alturas do dia, é isso? Sim, sim, sim. Aliás, eu quase nem reparo. Eu sento-me a trabalhar e já estou a ouvir Bach, porque mal liguei o computador, mal liguei a aparelhagem, estou a ouvir Bach. Ouço outras coisas. Não, Bach não é o único, mas Bach está sempre, curiosamente, mais tarde ou mais cedo, há alguma vontade de ir ouvi-lo. Portanto, sim, o livro só pode existir por eu ouvir Bach sem parar desde há 20 e tal anos. Não poderia acontecer com nenhum outro autor. Tem a ver com esta relação única com este autor único. Mas o projeto para um livro com estas características surgiu quando? Há muito tempo e falhou. E depois voltou a acontecer e voltou a falhar. E depois voltava a surgir uma ideia, tenho de escrever sobre Bach, e tentava, e escrevia, e deitava fora, e... Enfim, devo ter algures lá por casa, não sei bem onde, alguns rascunhos, algumas páginas, blocos inteiros já de tentativas, e pura e simplesmente não resultava. Não foi fácil chegar a esta estrutura, não é? Composta Nada. por 14, no fundo, diálogos ou 14 capítulos, no fundo, são autónomos, mas estão interligados. Exatamente, sim, sim. Ao mesmo tempo, as duas coisas completamente ligados e também completamente separados. Mas não é invulgar em mim. Há vários textos assim que levam muito tempo e várias tentativas. E depois das duas, uma, ou corre mal e desisto e nunca mais penso nessa ideia, e há muitas ideias que desaparecem, ou então volto à ideia ano após ano. Se uma ideia resiste de tal maneira, é porque ela quer mesmo existir. Mais tarde ou mais cedo ela será mais forte. E depois há um trabalho de escrita que não é voluntário, que nós fazemos enquanto estamos distraídos, enquanto estamos a dormir. Nós estamos a escrever ao longo de anos enquanto dormimos.
E há um dia em que acordamos com a solução. Ou em que, de repente, a agenda complicadíssima abre uma brecha e dou a última aula e entrego o último trabalho e coloco o último sumário e, de repente, estou livre e em 2 minutos tenho a solução para uma equação de um livro que não havia maneira de resolver. E posso ter passado um ano inteiro a lutar e em 2 minutos ter a solução certa. É Há imensos isso. livros sobre Bach, mas geralmente ou são biografias ou tratados musicais. Este distingue-se dos demais, não é? Tem essa característica muito própria. Espero que sim. Há belíssimas biografias, como é evidente, e belíssimos tratados de musicologia. Foram importantes etc. também Foram na muito. preparação do livro. Tanto que precisei, por uma questão de honestidade, de os dizer no fim. Última página, uma breve lista de alguns objetos incontornáveis, dos quais precisei muitíssimo. Portanto, é mais que justo que devolva, pelo menos, a menção. Mas, de facto, é isso. Não queria escrever outra vez a biografia de Bach. Até porque isso já está tão bem feito. Há belíssimas biografias, algumas de centenas e centenas de páginas, outras bastante breves, mas muito rigorosas também. Isso está feito. E tratados de musicologia também está feito. Eu também não saberia fazê-los. Já tanto foi feito, já tanto foi escrito, por que escrever outra vez sobre Bach? O que é que eu posso dizer que não esteja dito e redito muito cansativamente? Mas havia. Mas, de facto, havia algo que eu precisava de dizer sobre o que é para mim poder ouvir a música deste compositor. E um dia aconteceu. Um dia percebi o que me estava a travar. Percebi o que estava a fazer mal, catastroficamente mal. O que estava a fazer mal era eu querer fingir que eu era Bach e pôr-me a falar na primeira pessoa. Até porque, de resto, toda a ficção que escrevo está na primeira pessoa. Quase toda. Se não está, acaba por estar mais tarde ou mais cedo. Não queria fazer esse jogo muito pueril de dizer eu, Johann Sebastian Bach, estou em Leipzig em 1731 a compor a cantata. Não. Até porque estou colado aos factos e então tanto vale dizer eu Bach como dizer ele Bach. Vai dar ao mesmo e vai ser uma sequência de nomes e datas e títulos e teorias e notas de rodapé e bibliografia final. Não quero escrever esse estudo, não estou habilitado, não saberia escrever esse estudo. Não me interessa escrever esse estudo. Interessa-me outra coisa. E a pequenina descoberta que me lançou para finalmente escrever o livro foi perceber que eu não tenho nada a dizer em nome de Bach. A única coisa que eu posso dizer sobre Bach é o que é que eu, Pedro, ouço em Bach. Eu apenas posso falar de Bach à distância, posso falar do ouvinte que sou. E, se calhar, também de outros ouvintes. Quem mais ouviu Bach? E, já agora, também, quem é que interpretou Bach? Como? Porquê? Para quê? Com que difíceis decisões? O que é que isso significa, interpretar Bach? E porquê é que pessoas tão diferentes interpretam Bach de maneira tão diferente? E também pensar aqueles que filmaram Bach. E também aqueles que escreveram sobre Bach. E depois até mesmo aqueles que nunca conheceram Bach, mas que pensaram sobre a música antes de Bach, etc. E talvez, pensei eu, talvez então reunir essas 14 vozes, essas 14 testemunhas, que tiveram mais tarde ou mais cedo, ou indiretamente, uma qualquer relação com a música de Bach. Quer dizer, há alguns riscos com escrever uma biografia de Bach, digamos, através de 14 vozes. Porquê 14? Porque não uma? Porque 14 é o infinito, primeiro. Quem diz 14 diz qualquer outro número. É um abrir infinito de hipóteses. E depois interessava-me que essas 14 vozes não estivessem de acordo. E, portanto, não interessa que Bach fale aqui. Eu quero é aqueles que falam sobre Bach. E ao falarem sobre Bach, eles estão em luta uns contra os outros. E por isso há um capítulo
sobre Gustavo Leonhardt, um cravista extremamente austero, a viver numa casa antiga da Holanda. E depois, no capítulo seguinte, Glenn Gould, um pianista extravagante, excêntrico, experimental, a viver na ruidosa Nova Iorque e a tocar Bach em piano, o que é imediatamente um escândalo para o austero Leonhardt. E pôr estes dois homens fantásticos, extraordinários, estes gigantes, a falarem sobre Bach, ora um, ora outro. E qual é o Bach que surge ali? Qual é o Bach verdadeiro? Não há. São ambos verdadeiros. E também ouvir, por exemplo, a viúva de Bach. 1750, Bach acaba de morrer. Foi o que ouvimos no início. Sim, sim. Isso mesmo. Ana Magdalena. O que é que esta mulher, a segunda mulher de Bach, que viveu 20 e tal anos com Bach e que teve imensos filhos e que copiou as partituras... Ela morreu mesmo na miséria? Sim, 9 anos depois deste momento. É uma carta muito pungente. Felizmente ela não estava certa quando disse que o esquecimento virá, não é? Não, aí não estava de todo. Mas Ou chegou por a ver... outra, o esquecimento veio durante um tempo, depois começou a ser... Quando é que foi a combatido. reabilitação de Bach depois da sua morte? Há sempre um período de sombras, não é? Mas, Há um período tenebroso. Durante muito tempo, durante algumas décadas, Bach é atacadíssimo por vários autores. representava o passado, não é? Isso mesmo. Aliás, logo no momento da morte, ele já pertence ao passado, já é antiquado, diz-se. Já não está na moda uma música tão pesadona, aspas, aspas. Também não é completamente esquecido. Nós sabemos que Mozart tocou Bach. Sabemos que Beethoven estudou o cravo bem temperado. Portanto, o esquecimento não é absoluto, mas é uma música que tem pó, tem poeira. A recuperação começa com Mendelssohn. Portanto, anos 20 do século XIX. Mendelssohn, que não é um autor da minha particular preferência, tem este enorme mérito de ter sabido reconhecer o que estava ali. E então começa a recuperar Bach. Agora, a viúva. A viúva tem os enteados, que são músicos de enorme sucesso e que ganham mais dinheiro do que Bach ganhava. Portanto, todos estes nomes que surgem na carta dos enteados e dos filhos dela, também Ana Magdalena, vão ter carreiras. Os rapazes, claro está, estes jovens músicos, no masculino. No feminino é tudo muitíssimo mais complicado, claro está. E a começar por esta viúva que está a pedir esta esmola de ficar a viver naquela casa mais 6 meses, porque a alternativa é o albergue, a rua, a mendicidade. E, de facto, ela vai conseguir 6 meses. Nós sabemos isso porque existem 2 cartas verdadeiras de Ana Magdalena. De resto, o início do meu texto não é meu, é dela. Estas primeiríssimas frases, este vossa magnificência, muito nobres, constantes e cultos, muito sábios, altamente estimados senhores, pois aprovo ao insondável desígnio. Nada disto é meu, não há aqui uma letra minha. Isto sou eu a traduzir o texto, indiretamente, a traduzir do francês e do inglês, nem sequer domino o alemão. Mas é Ana Magdalena. E eu estou no século XXI, portanto, eu sei algo sobre Bach e sobre Ana Magdalena que ela não sabia e ele não sabia. Eu sei o que vem a seguir. É um pouco assustador poder estar a escrever desta posição acima de tudo o resto. Eu sei como esta história termina. E depois uso e abuso de tudo o que me interessa. Roubo o tempo todo. Roubo 2 parágrafos de uma carta, de 2 cartas de Ana Magdalena e a despedida também, à minha maneira. Roubo e intervenho e monto e depois, num capítulo sobre 2 cineastas que fizeram um filme sobre Bach, roubo descaradamente falas desses cineastas através de um documentário do Pedro Costa e mais adiante cito e costuro e concedo-me todo o género de liberdades. Não são só 14 vozes, são sempre 14 mais uma, que é a minha. Sou eu a juntar 14 baús, 14 vozes ressuscitadas, vindas um pouco de todo lado.
Proponho que passemos agora ao momento musical, como disse, mas primeiro permitam-me que recorde que vocês também poderão participar, como é hábito, colocando questões por escrito ao Pedro. Basta que chamem um assistente, ser-vos-á entregue um papel, escrevem a pergunta que desejam formular e depois ser-me-á entregue e eu irei lê-la em voz alta com todo o gosto. Como disse, temos um momento musical, fruto de uma parceria com a Academia de Música Vilar do Paraíso, uma prestigiada instituição cultural ligada ao ensino da música do norte do país, sediada em Vila Nova de Gaia. Connosco temos um jovem e talentoso instrumentista, guitarrista, Romeu Lourenço, que chamo desde já ao palco para interpretar Cello Suite número 1 de Bach. Uma salva de palmas. Muito obrigado por este belíssimo momento. Pedro, já sabemos que admira imenso o compositor, o músico, o Bach, e o homem. Também ficou a admirá-lo mais depois de ler tanto acerca dele?
o homem também tinha as fragilidades. Certamente. Sim. Não sabemos nada. Sabemos muito pouco. É um grande mistério. Acho que se fantasia muito sobre Bach. É preciso inventar uma espécie de santo. São Bach. Há uma paixão segundo São Bach, do Maurício Kagel. Mas é uma outra história. Acho que sabemos muito sobre o pensamento musical de Bach. Claro está. E não porque ele tenha escrito teorias ou tratados. Sabemos porque conhecemos a obra, de que se perdeu uma grande parte, mas pelo menos temos umas 1000 composições. 1000 significa, às vezes, um pequeno prelúdio de poucos minutos e, às vezes, significa uma paixão de 2 horas. Para todos os efeitos, É uma sobre grande a perda pessoa... saber que houve peças, não é, irrecuperáveis. Não é? Sim, sim. Um património por desvendar. Algumas é possível mais ou menos adivinhar como seria. Temos algumas pistas aqui ou ali. É possível, até certo ponto, voltar a construir algumas obras perdidas, mas é um exercício frágil, claro. Portanto, sim, sabemos que muito se perdeu, claro. Bach pouco publicou, logo a grande maior parte da obra dele é manuscrita. O que temos são cópias que eram usadas pelos instrumentistas. O que faria Bach nos dias de hoje? É um exercício... Tem alguma ideia? Como é que se adaptaria nesta sociedade? Não tenho. Tenho alguma percepção daquilo que se vai compondo hoje em termos de música erudita. Quer dizer, dentro do mesmo lugar, com os mesmos propósitos e na mesma linhagem, vou acompanhando, mais ou menos, de maneira bastante amadora e entusiasta, de qualquer modo, aquilo que está a ser composto hoje. E, salvo a exceção, nós que vivemos num mundo, às vezes, muito capaz, fácil, eficaz, rápido, etc., temos uma música que é profundamente angustiada. É curioso que, depois das grandes vanguardas, depois da perda da tonalidade, depois da grande experimentação com o ritmo, a música erudita contemporânea não nos pode deixar muito tranquilos. Acho que é uma música extremamente ferida. Bem, estou a falar de todo um século XX, com a sua abertura formal, mas também com os seus traumas políticos e históricos. É um século muito pesado. Dificilmente podemos esperar da música que ela ainda seja a música das esferas, que o Renascimento e o Barroco quiseram reproduzir. Em Bach, e mesmo no Bach mais doloroso por vezes e que atravessa a desesperança, até em termos teológicos, mais uma vez, em Bach nós temos sempre ordem e equilíbrio e uma música que se encontra a si própria e se confirma e que obedece a determinadas regras que estão certas. Hoje, a música não posso dizer dos Bach de hoje, mas enfim, o mais próximo que posso fazer neste jogo de ficção científica é pensar que a música de hoje não acredita na máquina do mundo. A máquina está partida. E, portanto, um compositor de hoje não pode ter o justo equilíbrio deste andamento de suite. Quer dizer, tudo o que neste andamento da suite para violoncelo nós temos de paralelismo, simetria e um jogo de explosão de possíveis e, ao mesmo tempo, redução a um mínimo, porque não há grandes acidentes rítmicos, não há grandes contrastes desesperados e histéricos. Não, nada disso. Trata-se de uma música que acredita em si própria e que nos conduz até ao fim debaixo de regras extremamente claras. Pois bem, isso é impossível hoje. E eu sou também um grande ouvinte de música erudita contemporânea, mas não posso pedir à música de hoje aquilo que pedia à música de Bach, e ao contrário também. E acredita que resistirá ao tempo tanto como a de Bach resiste e resistirá? Alguma delas, sim, sem dúvida. Acho que a música que se leva ao extremo resistirá. Quer dizer,
Estou a falar de música que não está a tentar entreter-nos e divertir-nos durante X minutos. Estou a falar de uma tentativa de levar as regras até ao fim, como Bach faz. E alguns compositores hoje, ou nas últimas décadas, têm feito. Aí sim acredito que se trata realmente de um jogo de vida ou de morte. Quer dizer, falo de autores que estão a tentar inventar um caminho radicalmente novo e extremo e levar ao limite. Isso interessa. Apesar de tudo, dos desafios serem diferentes, da música, sobretudo da parte musical e da indústria, do entretenimento serem incomparável, mas os mecanismos de apoio aos compositores hoje são muito superiores aos que existiam há 200, 300 anos. Não é? Nesse sentido, um criador hoje tem outro tipo de, não diria conforto, mas de apoio. Sim, e algumas coisas tornaram-se realmente muito fáceis. Os incentivos à criação são superiores. Sim. Embora o mecenato, todos esses senhores, justamente os Também senhores, existiria, os burgueses de Leipzig, mas também o príncipe eleitor de Köthen, e etc. As cidades precisam de músicos. A música é uma arte extremamente nobre, portanto, qualquer cidade, até uma pequena cidade, tem forçosamente o seu compositor, o organista, o coro, etc. Não é forçoso hoje, em que as nossas... Enfim, como é que eu comparo? As nossas igrejas não têm compositores, nem repertório, nem coro, nem... E quando o órgão não está completamente avariado, é uma sorte, porque quantas vezes... Não é fácil. Agora, Bach pouco viajou, também certamente por uma questão de temperamento. Handel viveu exatamente no mesmo tempo e viajou muitíssimo. Mas hoje, por exemplo, é muito fácil exportar a obra. Aliás, há os YouTubes e tudo isso. Portanto, de repente as coisas circulam e as pessoas contactam-se. Tudo isso me parece muito louvável e acho que é muito bom vivermos num momento em que posso contactar com um colega dos Antípodas e, de repente, dialogar com alguém que está a escrever na Nova Zelândia. E não tenho de sair de casa para dialogar com essa pessoa. Isso é uma bela coisa. Por outro lado, estamos demasiado dispersos também. Agora, voltando ainda aos compositores, pensei um pouco, quem é que eu posso convocar nestas 14 vozes? Eu tenho a viúva de Bach, eu tenho uma romancista inglesa que escreveu sobre Ana Magdalena Bach. Eu tenho os dois cineastas franceses que filmaram um filme cujo título é igual à biografia da autora inglesa. Depois eu tenho Gustave Leonard, tenho um cravista, que calha ser também ator no filme de Huillet e Straub. Depois tenho Gould, pelo contraste. Depois tenho Lençol. Depois, quem é que eu vou convocar entre os compositores? E escolhi Cage, John Cage. Não podia ter ido mais longe, acho eu, porque há muitos compositores que prestaram uma homenagem imediata a Bach. Há compositores que escreveram no seguimento de Bach e que citam Bach e que retrabalham textos, linhas melódicas, propostas de temas de Bach. Cage não. Cage é um iconoclasta. É um enorme compositor e pensador e autor e, de certa maneira, está de costas viradas para Bach. Foi uma escolha improvável, não é? Mas gostou desse desafio, não é? De escolher alguém que não seria a primeira das opções, não é? Exatamente. Talvez fosse a última até. Sim. Tentei pensar quem é o último aqui. Se Bach é também o controlo, quem é que aceita o aleatório e todo o poder do descontrolo, do caos, do imprevisível? E surge então um pequeno capítulo dominado por este nome, o capítulo sobre Cage, onde Cage aparece de resto muito pouco, mas aparece o vento, por exemplo. Aparece o vento que arrasta folhas e lixo na rua. E que tem isto a ver com Bach. Teoricamente não tem nada a ver com Bach. À partida, num sentido muito imediato. Mas que ruído faz este vento? O que é que se pode ouvir? Que desordem, que ruído desorganizado podemos ouvir nesse vento? E também Cage é um pensador do silêncio. Então, de resto, é o título de um livro dele, Silêncio.
Cage fecha-se numa câmara anecoica, quer dizer, completamente isolada, para ouvir o silêncio e descobre que o silêncio não existe, porque quando ele se fecha dentro da câmara, ele ouve o seu próprio corpo. Mesmo que nos fechemos hermeticamente, nós vamos ouvir a nossa respiração e o batimento cardíaco e vamos ouvir, sei eu lá, talvez consigamos ouvir as células a reproduzirem-se. Não sei de todo. Uma questão de escala. O silêncio não existe e esse grau zero interessa-me muito depois do grau infinito, que é Bach. E tocam-se os dois extremos. Penso que é uma excelente chega para a nossa terceira e última, o nosso terceiro e último excerto de Bach. Chamo por isso novamente a Maria do Céu Ribeiro. Até nós. Estou sentada em cima da minha mochila, no centro de um vagão cheio, e preciso de te ajudar, meu Deus. Devo ter adormecido. Acordo com frio, os pés gelados. Estendo a mão no escuro para apanhar um pouco de palha para cobrir os pés, para me aquecer. O ar da noite entra pelas frinchas e nós tentamos aquecer-nos com o bafo. Encostamos-nos uns aos outros, deitados no chão, nos colchões de papel, os mais doentes, e os que estão sentados por cima das malas, dos sacos de juta. Tentamos manter-nos um pouco quentes, no escuro. Somos a mão de obra, nós. Esta criança que finalmente adormeceu, exausta de chorar, tem fome, os lábios crestados do frio. E aquela mulher grávida que não dorme, sentada muito irta, a respirar fundo, com os olhos a brilhar no escuro. Teve as primeiras contrações anteontem. Vai ser mãe pela primeira vez. Está sentada sobre a mala, coberta por um chale, não consegue dormir e não conseguiria comer mesmo se houvesse comida. Tem um começo de febre. E há também aquela mãe, ainda com leite. Morreu-lhe o filho em Westerbork, com tifo, há 2 semanas. Quando entrou no vagão, disse: tenho tanto leite, vou ser útil no transporte. Antes que o leite seque, ela alimenta as crianças mais pequenas, com os seus peitos gratados. Sei que vamos para a morte, mas deixa-me ajudar-te. Dar uma mão a um velho que reza o Shema pelos moribundos, que reza o Shema por si mesmo, a chamar o anjo. A uma criança que chama a mãe, como se a mãe pudesse ouvir, e que adormece com a trepidação do transporte. A uma mãe que pode dar à luz a qualquer momento, no meio de nós, no escuro, entre o fedor do barril e os últimos alentos dos velhos. Olho pela frincha. Lá em cima, a ursa maior, clara, nítida e fria, que nos acompanha desde a partida. Porquê é que as estrelas andam quando eu ando? Perguntou-me uma criança em Westerbork. E param quando eu paro. Uma pequena força dentro de mim. As estrelas brilham sobre a neve. Uma claridade branca começa atrás dos montes. O dia nasce do lado para onde o transporte avança. Vejo um caminho, uma casa, um regato gelado. Luzes ao longe, uma cidade. Uma placa a indicar a direção. Consigo ler a placa. Leipzig. E a neve recomeça a cair. Uma pequena força, meu Deus, dentro de mim. Muito obrigado. Há 2 questões bastante interessantes que vou ler agora. Gostava de saber que lugar ocupa em si a transcendência neste mundo que se move entre linguagens tão diferentes. Respondo já. Pode ser, sim, sim. Não está assinada? Bom, correndo o risco de desiludir o autor ou a autora da pergunta, nenhum. Isto é, não acredito em qualquer transcendência. Dito isto, compreendo perfeitamente a pergunta, creio eu.
Quer dizer, compreendo por que razão surge a pergunta e percebo por que razão ela está no meu discurso. Ela está pedida por aquilo que eu digo. Acabamos de ouvir um monólogo de uma mulher que se dirige a Deus, precisamente. Trata-se de Etty Hillesum. Isto é, uma mulher que existiu, de facto, uma judia que foi presa no campo de concentração e é uma espécie de campo de espera, passa a expressão. Um campo de espera para aqueles que acabarão por ser levados para Auschwitz. Estamos em 43 e Etty, de quem nós temos as cartas e o diário, que estão publicados também pela Assírio e Alvim. Etty é uma mulher que encontra um despertar religioso presa neste campo. Ela escreve essas cartas e diário no campo e antes também. E depois não temos mais nada dela, sabemos apenas que ela também um dia entrou num vagão, ela e a família, e foram levados para Auschwitz, onde ela morreu, onde a família morreu. Eu volto já à questão de Deus, mas porquê este capítulo neste livro? Aliás, isso não está dito em lado nenhum, mas foi o primeiro capítulo que escrevi. Porque é que tive de partir desse capítulo e porque é que, de certa maneira, ele é talvez o mais importante para mim? Porque ele coloca a grande pergunta que é: o que é que Leipzig pode fazer por esta mulher? Porque ela espreita pela Frincha e calha estarem a passar em frente a uma cidade e calha ela ver, isto sou eu que imagino, porque nós não sabemos, calha ela ver o nome da cidade e a cidade é Leipzig, que não é a única cidade de Bach, mas é sem dúvida a cidade icónica onde Bach viveu mais tempo e onde morreu. Portanto, Leipzig é Bach e Bach é a música, e este capítulo que não fala de nenhuma peça de Bach, nenhuma, que nem sequer diz Bach em lado nenhum, é um capítulo que para mim pergunta isto: o que é que esta música pode fazer por esta mulher? E a resposta é muito evidente: esta música não pode fazer nada por esta mulher. Volto à transcendência. Eu não sou religioso, mas as minhas personagens são religiosas. Eu não creio numa transcendência, mas tenho algumas personagens que creem numa transcendência. Do mesmo modo que eu não sou uma mulher em 1750, mas tenho uma personagem que é uma mulher em 1750. Não é muito importante o que eu sou ou não sou aqui. Eu tenho uma única vida, eu apenas posso ter uma identidade. Não posso sair de mim. Sou aquele que sou, só. Mas 14 vozes é o mesmo que 14 vidas, e 14 textos, e 14 crenças e descrenças, e angústias e encontros. Mas quando o Pedro escreve sobre alguém que acredita na transcendência, nesse momento está a acreditar na transcendência, não é? Momentaneamente acredita. Não sei responder. É como dizer que quando escrevo o texto de uma mulher do século XVIII, sou uma mulher do século XVIII. É como dizer que são minhas as dúvidas de um Albert Schweitzer ou de uma Maria Gabriela Lençol. Não consigo responder. Tenho dúvidas genuínas, não estratégicas. Não sei de todo o que acontece no momento em que estou a escrever esses textos. Avancemos por uma questão de tempo para a segunda questão, que também é ela bastante complexa e pertinente. Será que podemos dizer que os compositores e eruditos de hoje representam relativamente a Bach a falência do determinismo? E se essa falência está também presente na literatura contemporânea, a sua, por exemplo, face aos autores dos séculos XVII e XVIII? A pergunta é formulada pela Adelaide. Sim. Portanto, a primeira parte se os compositores... Podemos dizer que os compositores eruditos de hoje representam relativamente a Bach a falência do determinismo. Depois a parte literária.
Ora bom, é uma grande pergunta. Nós temos até a meia-noite, não é? Aqui. Dá, se eu correr um pouco. Depende do que for falência, porque para alguém como eu, que diz que gosta de quedas, Sim. falência é também cair. E se assim for, estou muito interessado nos modos de cair. Quantos mitos extraordinários. Ícaro é interessante porque cai. Ícaro é mais interessante do que Dédalo. Dédalo faz o labirinto, inventa as asas, salva-se. Fim da história. Porquê é que Ícaro é tão mais fascinante? Porque cai. Se assim for, por vezes é mais interessante cair da máquina do mundo. É mais interessante a máquina do mundo estar avariada. A avaria pode ter mais graça do que a máquina em si. Se hoje estamos a avariar aquilo que em tempos estava consertado, talvez, por vezes, é natural que sim. Agora, será que isso pode dar alguns frutos exóticos? Pode também, sem dúvida. Quer dizer, já se acreditou que a própria literatura era um conjunto de formas perfeitas. A epopeia era perfeita, a tragédia era perfeita, o soneto era impecável. Por que é que então nós inventamos outras formas tão bizarras? Por que é que perdemos apenas essas formas cristalinas e hoje estamos a inventar objetos absolutamente estranhos, cruzando artes e formas e surpreendendo tudo e todos? Talvez a avaria possa ser útil e a falência também. E, então, e em relação à parte literária, quero acrescentar algo também, que se essa falência também está presente na literatura contemporânea, incluindo a sua. Sim. Ai, na minha espero que esteja, sem dúvida. Espero falir de todos os modos. Não estou nada interessado em ir por caminhos que já conheço. E repetir uma fórmula que deu certo, que deu resultado. É preferível, depois de algo dar certo, experimentar algo que dê errado. É muito melhor falhar a seguir. Falir depois de encontrar a mina de ouro. Encontrar a outra coisa. Eu queria aproveitar estes últimos e breves minutos para falar sobre a paixão imensa que o Pedro tem pelos livros. Li alguns numa entrevista uma ideia muito curiosa. O Pedro defende que há livros que deviam ser vendidos mediante receita médica, alguns livros, não é? Quais é que deveriam? Sim, mas o que falta dizer é qual é o médico. Sim. Porque não podemos realmente só abrir de um dos lados. Quem seria o médico capaz de receitar o livro certo, que obviamente não é o livro certo, tem de ser o livro errado, no momento errado, etc. Sim, gosto muito desta ideia de os livros serem genuinamente perigosos. Claro. Substâncias perigosas, que é Isso precisamente mesmo. o título de um ensaio. Tal e qual. Sim. Portanto, mais um texto que parte dessa tese de provocação, mas muito a sério ao mesmo tempo. Os livros são genuinamente perigosos e em todos os sentidos. E há pessoas que morrem por causa de livros, claro. Há pessoas que se suicidam por causa de livros. De repente, essa ideia de que o livro é um entretenimento que serve para mastigar e cuspir. Não, de todo. O livro pode ter uma consequência extraordinariamente danosa, até. Agora, sim, os livros fascinam-me, claro. É muito estranho pensar que o tempo passa e quanto mais leio... É um encantamento que não se esgota, não é? No seu caso. Não, mas também ficamos mais exigentes. Também ficamos mais difíceis de seduzir pelo livro. Quer dizer, no início, há muito tempo atrás, cada livro que eu li era um livro fascinante. Todos os livros eram novos. No início, cada livro, ou enfim, livro sim, livro não, é um fascínio. Tudo é novo, tudo é surpreendente. E de repente a pessoa lê mais e mais e mais e nada disso. E para encontrar novidade, já não é livro sim, livro não. Às vezes é de 10 em 10, ou de 100 em 100, ou de 1000 em 1000. Idem para ver um bom filme ou ver uma boa peça de teatro, cada vez estamos mais complicados. Então, porquê é que eu continuo a ler? Porquê é que é tão difícil, de repente, encontrar algo que, de facto, seja arrebatador? Mas, mesmo assim, vale a pena, porque quando aparece o livro arrebatador, valeu a pena ter lido 999 livros antes. Exemplo concretíssimo, muito recente, a minha última descoberta de revelação, Flannery O'Connor.
nome que eu conhecia, vim como tantos outros e não há tempo para ler. Até que, ano passado, calhou. Pronto, é hoje. Finalmente vou livrar-me da minha ignorância. Aqui está um livro desta autora, vou começar por aqui. E foi uma revelação. E valeu a pena ter batido a portas erradas para, de repente, bater à porta certa. É professor universitário, leciona a literatura portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Com essa paixão pelos livros, é mais fácil cativar e seduzir os alunos, conseguir que os alunos também partilhem essa paixão, ou nem sempre é assim tão linear? Nem sempre resulta, mas quando resulta é graças à paixão, sem dúvida. Era impossível eu conquistar alguém para futebol, por exemplo. Como não gosto nada de futebol, não me vejo a conquistar alguém para o futebol. Como sou apaixonado por livros, consigo que algumas pessoas fiquem um pouco mais contagiadas também. Convém que ajudem do outro lado, convém que haja algo já de Eu sou sedutor, portanto tem de haver algo de seduzido do outro lado. A partir daí é muito fácil, até porque, e também passo a vida a dizer isto, há uma maneira óbvia de fascinar alguém pela leitura, que é esta. Já está. Estou a ler um livro. É a melhor maneira. É só isto, é só isto. Não é de maneira nenhuma pegar em alguém e dizer tens de ler, porque isto é muito valioso, é fundamental para o teu futuro, vai fazer bem à tua carreira. Que vergonha ainda não teres lido a obra completa deste autor. Isto é uma desgraça, isto é perder o leitor imediatamente. O essencial é simplesmente... Ler. Se eu faço isto, passado algum tempo, alguém virá espreitar por cima e ver qual é o livro, ou levanta a capa para ver qual é o título, ou pergunta, mas isso é bom, mas de que é que trata, mas emprestas-me? Ótimo, já está. Portanto, o programa da disciplina da literatura não é o que mais ajuda, não é a obrigação de tenho de ler porque vai sair no exame. Não é por aí, de todo. Ao longo desta sessão falámos muito naturalmente do romance Barre, mas mais umas semanas e poderíamos estar a falar do próximo livro do Pedro Eiras, que deve ser publicado em abril. O que é que nos pode dizer acerca dele? Posso dizer um pouquinho? Posso dizer o título, para começar, que é Cartas Reencontradas, de Fernando Pessoa, a Mário de Sá Carneiro. E é um livro que abre com uma explicação, é um prefácio, uma introdução, algo assim, em que explico que estive em Paris no ano passado e fui ao hotel onde Sá Carneiro se suicidou e onde, porque Sá Carneiro deixou uma dívida, o dono do hotel ficou com os pertences de Sá Carneiro como um penhor. O dono do hotel disse que só devolvia a roupa e os livros e os escritos daquele português que se matou lá se pagassem a dívida. E como ninguém tinha dinheiro para pagar a dívida, o pai de Sá Carneiro estava a trabalhar em Moçambique, estamos em plena guerra mundial, é muito complicado a comunicação e a transferência de dinheiros. Pessoa não tem dinheiro nem para jantar, isto é literal, etc. Então ninguém pagou o dinheiro da conta do hotel, portanto, o dono do hotel ficou com os textos de Sá Carneiro, incluindo as cartas que Pessoa enviava a Sá Carneiro, de Lisboa. E como eu estive em Paris e fui a esse hotel, encontrei lá as cartas. É um excelente aperitivo para o que aí vai e teremos todo o gosto em lê-las muito em breve. Vamos terminar a nossa sessão com uma leitura do Pedro Eiras, mas será mesmo encerrar, para já fazermos as despedidas. Foi um enorme prazer conduzir mais uma vez esta sessão. Agradeço à Maria do Céu Ribeiro, ao Romeu Lourenço. Continuem a acompanhar-nos no Facebook e no nosso site. O nosso Porto de Encontro regressa em março com um convidado. Vamos divulgar muito em breve
mais dados, a hora, o dia, o autor, estejam atentos. Para já, uma salva de palmas para o Pedro Eiras, que nos vai ler o excerto. Muito obrigado. De Barre, último capítulo, 2002. É noite e eu ando contigo às escuras no corredor. Faremos muitas vezes este caminho até adormeceres. Os meus olhos habituam-se e um pouco de luz atrás das portadas revela a forma das estantes. Vejo o suficiente para não ir contra as coisas. E de tanto ir e vir no corredor, já sei quantos passos cabem entre as paredes. Saberia fazer este caminho, mesmo de olhos fechados. Seguro-te contra mim. Sinto o teu sono a chegar. No ritmo da tua respiração, no modo como vais deixando cair a cara sobre o meu ombro. Aos poucos, ao ritmo dos meus passos, na penumbra da casa, sossegas. E eu sinto o cheiro da tua pele, do teu cabelo, o calor do teu corpo no escuro. Conforme os teus braços deixam de me agarrar, seguro-te com mais força nas minhas mãos. Da rua, além das portadas, sobe o ruído do arranque dos carros. Às vezes alguém chama um nome, um carro buzina. Em breve começarão as chuvas do outono e haverá o som da água nos vidros e parapeitos, trovões, algum granizo, e a surdina que a chuva provoca aos sons da cidade. Ao silêncio das paredes, da escuridão, os meus passos no corredor. Ando contigo de um lado para o outro e canto para ti em voz baixa, Mache dich, mein Herz rein. Sempre esta área da paixão segundo São Mateus. A seguir, ainda terei de ir trabalhar, preparar aulas, ler bibliografias, esquematizar ensaios. Vou pousar-te no berço, trabalhar noite fora. Mas agora só reparo na tua respiração, na área que murmuro junto dos teus ouvidos. Não penso em aulas, prazos, nem nos ruídos da cidade além das portadas. Não penso agora que há um ano, ou pouco mais, 2 aviões chocaram contra 2 torres e as torres desabaram sobre 3.000 pessoas. É difícil, no escuro, quase de olhos fechados, não voltar a ver essas imagens. Só esperam uma distração para surgir do nada. Se fecho os olhos, vejo corpos a caírem no vazio. Mas murmuro sempre, continuo a murmurar para ti, sempre, Mache dich, mein Herz rein. Como se estas notas de música pudessem proteger-nos, esses pequenos sons, um pouco de calor entre os nossos corpos. Uma breve melodia, no meio da noite, tudo o que temos, tudo o que existe em nós. Obrigado. O Pedro Eiras vai estar agora disponível para os autógrafos. Há aqui umas pequenas ofertas para a Maria do Céu Ribeiro também, que chamam ao palco, e para o Pedro. Obrigado. Portanto, o Pedro estará disponível agora para os autógrafos no auditório. Obrigado, Fel. Obrigado, Tigre.